Amigas e amigos, internautas, seguidores, olá vocês. É melhor ser autêntico na originalidade do que ser falso até na tua própria imitação, não é verdade? Vamos a mais uma edição de 3 Dedos de Prosas. Hoje, sexta-feira 7, data histórica para o município de Paramirim, que vai receber a visita, e logo mais, daqui a pouquinho, 9 horas, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vem assinar uma série de ordens de serviços e também inaugurar obras, o que é importante. Nossas lives, todos os dias, cardápio diário de notícias comentadas. E, assim, o jornalismo local, nacional e internacional que precisam de maiores esclarecimentos. Se gostarem, dê aí o joinha, de gostei e curtam, comentem, compartilhem, principalmente compartilhar, Se não são inscritos, por favor, façam as inscrições de vocês, Acesse o sininho aí para novas lives e feitas as apresentações, vamos à primeira das 3 prosas de hoje. O Banco do Brasil firmou um compromisso com o Banco Central para devolver 20,6 milhões a clientes que foram cobrados indevidamente em operações envolvendo cheque especial e cartões de crédito e débito. O acordo foi feito aí no último dia 3 deste mês de fevereiro. O banco restituirá 14,1 milhões devido à cobrança indevida de tarifas de segunda via de cartão entre 2013 e 2024, afetando mais de 1,5 milhão de clientes. Além disso, serão devolvidos 6,6 milhões referentes a juros cobrados acima do limite de 8% nas operações do cheque especial de principalmente microempreendedores individuais, os meses entre 2020 e 2022, o que atingiu 15,4 mil clientes. Em nota, o Banco do Brasil afirmou que tem compromisso de atendimento de excelência para seus clientes e destacou que as questões, inclusive nesse sentido, das instituições já foram devidamente solucionadas. Será? A instituição também informou que ocupa a melhor posição no ranking do Bacen, entre as maiores instituições financeiras do país há 10 trimestres consecutivos, sendo o banco com menos reclamações entre os grandes bancos. Caso o Banco do Brasil não consiga realizar o reembolso aos clientes no prazo máximo de 12 meses, terá de pagar ao Banco Central o valor, o saldo remanescente dos valores devidos. Agora, como é que a população, os clientes do Banco do Brasil, como é que vai conseguir saber que lá tem um saldozinho, uma restituiçãozinha que lhe favorece? Porque os bancos não vão avisar, o gerente não vai avisar. Então, você que é cliente do Banco do Brasil vai ter que correr atrás. Eu sugiro que vá mesmo, porque é de 2013 a 2024. É muita coisa. Então, se você tiver algum valor aí, corra atrás. Vamos agora à prosa de número 2. O presidente Lula começou ontem, quinta-feira, a realizar suas prometidas viagens pelo Brasil na tentativa de reverter a situação, a tendência de queda na aprovação de seu governo e também de olho, evidentemente, no fortalecimento de alianças políticas para 2026, no qual ele deverá ser candidato à reeleição para o governo de número 4. A nova fase de viagens retomadas, após ser recuperada a intervenção cirúrgica na cabeça, terá a região Nordeste, claro, como um dos focos. Anteriormente, considerando como berço do PT, esta região foi onde a queda na aprovação do governo Lula III esteve e está
mais acentuada. O primeiro destino do presidente em 2025 foi a cidade do Rio de Janeiro, né, no qual ele foi lá inaugurar uma espécie de hospital, um hospital federal de bom sucesso na zona norte da capital. Na zona norte fluminense, da capital fluminense, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, sexta-feira, o presidente vem a Paramirim para cerimônia no âmbito do programa Água para Todos, programa que está sendo retomado. Serão feitos anúncios relacionados à segurança hídrica na Bahia e estado também governado por um aliado, o correligionário petista Jerônimo Rodrigues. O início das viagens acontece no momento em que a aprovação do governo Lula III, se tornou aí motivo de alerta lá no Palácio do Planalto. A avaliação negativa do governo atingiu 37%, segundo pesquisa Quest, e pela primeira vez ultrapassou a aprovação, 31%. Por isso, a comunicação do governo planeja eventos em que haja mais contato do presidente com a população. E o Nordeste é onde. O objetivo também é usar as imagens em recortes desses eventos nas redes sociais, ou mesmo fazer repercutirem essas cenas na mídia tradicional. A mídia tradicional não vai valer muito a pena não, viu, Lula? Melhor mesmo nas redes sociais. Tá vendo? Porque não pode censurar as redes sociais. A preocupação com o Nordeste tem relação com a queda na aprovação do governo na região. A popularidade da gestão Lula caiu de 48% para 37%, ainda segundo a Quest. Bom, vamos agora à prosa de número 3, a última de hoje. A partir de 2030, ou seja, daqui a 7 anos previstos, as eleições para prefeito, vereador, governador, presidente, deputados e senadores, as eleições serão unificadas para votação em todos os cargos em um mesmo ano. A ideia é a de estabelecer mudanças nos mandatos de prefeitos e vereadores para que no ano de 2030, ou mais à frente, haja uma única eleição geral. Eu aprovo. Nessa eleição, seriam escolhidos o presidente da República, os governadores, os senadores, os deputados federais e estaduais, os prefeitos e vereadores. E não haveria mais no Brasil eleições de 2 em 2 anos. E isto será realidade se depender do senador baiano Otto Alencar, que assumirá a presidência da CCJ, Comissão de Justiça, de Relações de Justiça da Câmara, aliás, do Senado, que tem a da Câmara e tem do Senado, e que pretende adotar como prioridade pautar o debate e a votação do PLP 112/2021, de autoria da deputada federal Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que propõe promover diversas mudanças no Código Eleitoral brasileiro e que precisa e é urgente. O projeto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora está no Senado, é relatado pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que no final do ano passado, inclusive, apresentou um novo parecer com mudanças no texto do projeto de lei. O senador Otto Alencar é igual a mim, um entusiasta dessa mudança na lei eleitoral. Ele disse considerar que um dos efeitos maléficos da realização de eleições de 2 em 2 anos é o fato de os governantes terem aquela preocupação de atuar sempre em torno do pleito seguinte, não é? Além disso, também há o problema do custo altíssimo, milionário das eleições, principalmente por conta do tal do fundão eleitoral e também do fundo partidário, que abastece com dinheiro público
as campanhas para os cargos eletivos. Pelas propostas que já foram, inclusive, discutidas e debatidas no Senado Federal, os prefeitos que foram eleitos, atentem bem, em 2024, o ano passado, ficariam no mandato por 4 anos, lógico, e até 2028. E teriam direito a uma reeleição, só que agora com um mandato de 5 anos. Mas as mudanças só concretizariam mesmo em 2035. Isso porque, no caso de governadores e presidentes, da República, eleitos em 2026, também ficariam no mandato por 4 anos até 2030. E com direito a disputar uma reeleição com um mandato de 5 anos, com intervalo entre exatamente os 2 pleitos de 3 anos, em vez de 2, como é atualmente. Desta forma, as eleições no Brasil ficariam assim. Em 2030, eleições gerais para governador, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual. Em 2023, eleições municipais para 2033, eleições municipais para prefeitos e vereadores, 2035, eleições gerais. Aí sim, seria a unificação, da eleição única. Então, há uma outra proposta que prevê um mandato tampão de 2 anos para o cargo de prefeito, mas isso praticamente está descartado. A ideia é de que os prefeitos eleitos em 2024 exerceriam os 4 anos de mandato e, em caso de reeleição, um mandato tampão de 2028 para 2030. No caso dos governadores e presidente da República, como a eleição está marcada ainda para 2026, o mandato, então, ficaria como determina a atual legislação, ou seja, em 4 anos, com a possibilidade de reeleição, e a disputa para todos os cargos ocorreria exatamente a partir de 2030, já com mandato de 5 anos. 5 anos. Assim, já em 2030, haveria a coincidência das eleições no Brasil, a eleição geral. Então, elas se dariam todas em um ano só e passariam a ocorrer, aliás, em 2030, 2035 e 2040 e assim por diante e em diante. Uma terceira ideia em discussão é a de manter a coincidência das eleições, mas descartando o mandato tampão e, nesse caso, a coincidência das eleições passaria a ocorrer a partir de 2034. Então, se o Congresso não acabar com a eleição em 2 anos, a eleição acaba com o Congresso e, consequentemente, com o Brasil, disse Otto Alencar para a imprensa, o que concordo totalmente. Se gostarem da live, dê o like de positivo, curtam, comentem, compartilhem, E se não são inscritos, inscrevam-se, acesse o sininho para novas lives. Até a próxima!